tarde. É com muito gosto que venho fazer esta comunicação dedicada a uma segunda parte do desenvolvimento do sentido numeracional. Quero agradecer à professora Sandra D'António, enquanto coordenadora do Centro de Apoio à Educação Básica, a Alessandra Wiebe, enquanto coordenadora do projeto que contempla um conjunto de palestras, e agradecer também a todas e todos os ouvintes. Gostaria de começar por vos fazer um pedido, e que é o seguinte: que colocassem questões, dúvidas, tudo o que vos parecer oportuno, ligado com a vossa experiência do ensino dos números racionais. Podem-no fazer por chat, podem-no efetuar por e-mail, o meu endereço está acessível e gostaria muito que me dissessem concretamente dúvidas que tenham ficado da sessão do dia 19 e da sessão de hoje, para que no dia 2 eu procure corresponder às vossas expectativas. Agradeço, portanto, a vossa participação, que é uma ajuda para mim. Ora bem, a pauta da comunicação está aqui apresentada e irei começar por retomar alguns temas sobre o desenvolvimento do sentido do número racional nos 4º e 5º anos do ensino fundamental, já explorados na fala do passado dia 19. Abordarei pela primeira vez os numerais decimais a partir do sistema monetário brasileiro, tendo em conta o referencial curricular do Paraná no que diz respeito ao tema dos números racionais nos 4º e 5º anos. De seguida, falarei um pouco sobre o conceito de porcentagem, porque integra a sua introdução no 5º ano do ensino fundamental. E como na sessão do dia 19 abordámos aspectos ligados às frações, hoje vamos abordar as representações decimal e porcentagem. Procurarei interligar estas 3 representações de um número racional. De seguida, exploraremos a reconstrução da unidade de referência e, finalmente, abordaremos a ordenação de números racionais menores e maiores que 1, usando a reta numérica como um conjunto de pontos associados aos números racionais. Portanto, regressando à notação dos conjuntos numéricos envolvidos diretamente na abordagem dos números racionais, gostaria de rever o que já fizemos na sala do dia 19, tendo em atenção que o conjunto dos números naturais tem como primeiro elemento 1 e não 0, o conjunto dos números inteiros designado por n índice 0, e o conjunto dos números racionais designado por Q0 mais. Parece-me, contudo, que o documento de orientação curricular que suporta curricularmente as minhas falas não considera o 1 como primeiro elemento do conjunto de números naturais, mas sim o número 0. Convém repetir que o número 0, em termos de contagem, como a história da matemática também esclarece, é um número com especificidades, e do ponto de vista didático também cria algumas dificuldades, uma vez que, encarando um número natural como
um elemento de contagem, não contar nada é mais difícil de conceptualizar do que contar objetos por diferentes números, por diferentes quantidades presentes. Este slide também já faz parte do suporte da fala do dia 19, de qualquer maneira, não é demais situá-lo. O conjunto dos números racionais é parte de um conjunto que é explorado a partir do vosso ensino médio, que é o conjunto dos números reais, que contém este conjunto dos números racionais. Aqui, quando a palavra racionais refere-se, neste caso, a racionais também relativos, inclui também os racionais negativos. E os números irracionais, que são, não há nenhum número irracional que seja racional, e reciprocamente, não há nenhum número racional que seja irracional. Portanto, o conjunto dos números racionais é suporte de trabalho operatório nos anos iniciais do ensino fundamental e estão aqui destacados a amarelo exatamente estes três conjuntos, sendo que o conjunto dos números inteiros, reunido com o conjunto dos números não inteiros ou fracionários, gera inteiramente o conjunto dos números racionais. Vamos, tal como também já tinha apresentado a informação na fala do dia 19, vamos abordar os numerais decimais, escolhendo como contexto o sistema monetário brasileiro recomendado no referencial curricular já referido. Ora bem, o que é que este referencial preconiza para a abordagem dos numerais decimais no quarto ano? Tem como grande objetivo o reconhecimento de que as regras do sistema de numeração decimal são estendidas também para a representação decimal de qualquer número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. Assim sendo, vamos de perto, através de tarefas exploratórias, abordar as representações de números racionais através de numerais decimais. Portanto, os símbolos, gostaria de deixar claro, desde já, que os símbolos do sistema de numeração decimal, que vamos designar pela sigla SND, são os 10 algarismos de 0 a 9 e a vírgula. Gostaria de não deixar em silêncio que um numeral decimal é a representação de um número com símbolos do sistema de numeração decimal. Chamar a atenção que uma fração não é uma representação decimal. O traço de fração não é um símbolo do sistema de numeração decimal e há autores que consideram que os parênteses curvos também são símbolos do sistema de numeração decimal. Outros autores não consideram que os parênteses curvos façam parte dos símbolos do sistema de numeração decimal. No que diz respeito, concretamente, ao preconizado no referencial curricular, nós não vamos utilizar situações que envolvem estes parênteses e que são as situações associadas às dízimas infinitas periódicas. Por exemplo, a fração 1/3, quando convertida em numeral decimal, se utilizarem qualquer instrumento de cálculo, mais ou menos potente, o que vão ver no visor
ou do computador, ou do telemóvel, ou do celular, ou de uma calculadora básica, o que vão ver é 0,3333, tantos 3 quanto a capacidade máxima do instrumento de cálculo que estiverem a usar. Ora, reparem, 1/3 é uma fração que representa um número racional, mas a notação 0,3333 é uma dízima infinita com uma regularidade. O 3 das décimas, centésimas, milésimas repete-se infinitamente. Este tipo de numeral não está incluído no programa dos anos iniciais do ensino fundamental, razão pela qual não o vou desenvolver. Abordemos 3 características fundamentais do sistema de numeração decimal. É um sistema, sendo decimal, tem base 10. O que é que significa ter base 10? É que um grupo de 10 numa posição qualquer pode ser sempre substituído por um na posição imediatamente à sua esquerda. Ou seja, quando chegamos a ter 10 elementos na casa, por exemplo, das unidades, transferimos por uma dezena na posição das dezenas. Portanto, a base 10 é, de facto, a dimensão dos grupos que permitem saltar de posição em posição. Claro que associada à base está também o caráter posicional, que não é mais do que afirmar que qualquer algarismo pode representar um número ou de unidades, um número de grupos, um número de grupos, dependendo da posição que o algarismo ocupar. E é aditivo, porque à leitura de um numeral corresponde sempre uma soma. Creio que o exemplo que aqui apresento ajuda a tornar mais claras estas duas características, a posicional e o caráter aditivo deste sistema de numeração. O número 777 unidades e 77 centésimos, onde é que está o caráter posicional? Como é que ele se verifica aqui? Reparem que cada sete, representa um número 10 vezes superior ao 7 que lhe fica imediatamente à direita. Por exemplo, 7 dezenas é 7 vezes 10 unidades. O caráter aditivo ilustra-se na passagem da linguagem verbal à aditiva. Reparem, 777 unidades e 77 centésimas, estes i's correspondem à operação adição. 700 unidades são 7 vezes 100. Temos o papel posicional no 7 vezes 100. Mais, correspondente ao i, 70 é o 7 vezes 10, mais 7 unidades e, como temos 77 centésimas, funciona para a parte da direita da vírgula a mesma organização que funcionou para a parte esquerda e, portanto, temos mais 0,77. Vamos então ver num conjunto de slides o que pode constituir uma sequência de tarefas
para explorar a notação decimal dos números racionais. Suponhamos então o seguinte: admito que tenham uma moeda de R$1 e o quadrado cuja superfície é cinzenta, a sua área corresponde visualmente à unidade. Portanto, vamos considerar que este quadrado do lado direito representa, faz de conta que é o real, que é a moeda representada à esquerda. O que é pedido a seguir? É exatamente pedido que, por exemplo, tomando o real, a moeda R$1, que é figurada pela superfície a cinzento, é pedido que se pinte a parte do quadrado que está agora em malha quadriculada à direita, que corresponde ao valor da moeda indicada. Ou seja, reparem que este quadrado do lado direito é formado por 100 quadrículas iguais. Não é por acaso, é intencional. É exatamente para ajudar a criança a compreender algo que tem a ver com a moeda e o seu valor. Há aqui estamos num quarto ano, é bem verdade, mas a abordagem do dinheiro tem alguma complexidade do ponto de vista matemático. Daí que façamos a associação da moeda, das moedas, a estes elementos visuais que ajudam a compreender a relação entre a moeda de 50 centavos e o valor da moeda e o valor de R$1. Reparem que esta pintura pode ser feita de maneiras diferentes, desde que, efetivamente, se torne visível a relação que existe entre R$1 e 50 centavos. Portanto, a seguir vem o mesmo pedido para a moeda de 25 centavos, o mesmo pedido considerando o mesmo quadrado, a mesma malha quadrada de 10 por 10. A seguir, 10 centavos, 5 centavos e a parte visual mais acessível de pintura fica concluída com as respostas. Há várias, quaisquer 5 quadrículas, por exemplo, aqui pintadas, juntas, separadas, representam visualmente a parte do real que é ocupada pelos 5 centavos. E, portanto, estão a ver que já estamos a aproximar-nos outra vez de algo que eu frisei na fala do dia 19 e que requer a consciência de qual é a unidade que nos serve de suporte a estas relações de grandeza. A unidade que nos serve de suporte não é mais do que o real. E vamos ver que, de seguida, estamos a preparar já a evolução de uma fase ativa e icónica para uma fase mais formal, mais simbólica, de acordo com o esquema de Brunner, que também apresentei na fala do passado dia 19. Portanto, aqui é pedido quantas moedas de 50 centavos precisamos para ter R$1, 50 centavos, que parte é que é de R$1, as mesmas questões para
valor de 25 centavos. E reparem o seguinte, as crianças do 4º ano, até antes, sabem ver, sabem dizer, precisam de ter 2 moedas de 50 centavos para representarem a quantidade de R$1, e podemos dizer que 50 centavos é metade de R$1, e que podemos também dizer que 50 centavos é 50 centésimas de R$1. E aparece-nos já aqui, reparem, a relação entre metade na forma de fração, que é o mesmo que 50 centésimas. Identicamente para a moeda dos 25 centavos. Precisamos de 4 moedas de 25 centavos para prefazer R$1. Então, em termos da quantidade, da grandeza de dinheiro, os 25 centavos constituem a 4ª parte, que é metade da metade de R$1. Portanto, é metade de R$1 é 50 centavos. E metade de 50 centavos são 25 centavos. Outra maneira equivalente, mas em verbalizando decimalmente, dizemos que 25 centavos é 25 centésimas de R$1. Bem, identicamente para os 10 centavos e os 5 centavos. E, portanto, precisamos ter 10 moedas de 10 centavos para ter R$1, e dizemos que 10 centavos é a 10ª parte de R$1, ou 10 centésimas de R$1. Para as 5 centavos, exatamente seguindo a mesma metodologia. Traduzirmos relativamente ao trabalho feito anteriormente com as frações e traduzir em numeral decimal, ainda que em modo verbal. Depois, tendo em conta que R$1 são 100 centavos e tudo se relacionou com R$1, é bom percebermos e termos bem interiorizado que nesta sequência de tarefas a unidade de referência sempre foi R$1. Podia ser outra unidade. Não fiz a variação da unidade intencionalmente, porque esta é uma proposta possível para a sala de aula de 4º ano. Melhor que eu, quem me está a ouvir e leciona 4º ano do ensino fundamental, poderá ajuizar da adequação didática desta sequência de tarefas. Volto a frisar a preocupação de articular uma representação ativa com uma representação icónica e com a representação simbólica da matemática, que também vai aparecer já aqui. Ora bem, portanto, os valores envolvidos nesta sequência eram o R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. A representação simbólica está por baixo. E esta é, de facto, a parte final desta primeira proposta de sequência para a introdução dos numerais decimais partindo do sistema monetário brasileiro. Continuando a valorizar as representações visuais, surge aqui uma outra sequência de tarefas. Estas ilustro-as também com resoluções, e o que é pedido é pintar o R$. Na figura estão representadas 100 moedas de 1 centavo
e pergunta-se quantos reais valem. Portanto, aqui estamos a fazer um pouco o contrário. Estamos a partir do centavo para o real. Dito de um modo mais formal, estamos a estabelecer o percurso da unidade para as centésimas e o percurso reverso da centésima para a unidade. É pedido que pinte 10 centavos de 3 maneiras diferentes e que escreva quanto ficou por pintar em cada desenho. Reparem que há aqui uma aproximação também às contagens com os números naturais, que não abordamos nestas falas explicitamente, mas eu tenho a preocupação de ir estabelecendo algumas conexões, articulações. E porquê pedido 3 maneiras diferentes? Por várias razões. Uma delas, porque não há evidência nenhuma, muito pelo contrário, que 2 pessoas diferentes pensem exatamente da mesma maneira e respondam da mesma maneira. Em matemática, como em qualquer outra área, pensa-se de maneira diferente, somos diferentes. Este é um pedido intencional. Por outro lado, também para estabelecer poder às representações visuais. Reparem que uma imagem fala mais que muitas palavras, por vezes. E temos que pensar também na motivação que a criança pode sentir ao não ter que escrever na fase inicial que é pedida. Pinta 10 centavos de 3 maneiras diferentes. Aqui temos 3 maneiras diferentes, não são as únicas, mas são diferentes. O que é que têm em comum estas 3 representações? 10 centavos. A ideia é a mesma. E o que é que têm de diferente? Eventualmente, a forma, ou pelo menos a organização. Quanto é que ficou por pintar em cada desenho? Ora, há quem raciocine aditivamente e vá de 10 para 100. Mas no 4º ano dá para perceber, há que esperar que se diga que ficaram por pintar o que falta para 100, que são 90. Portanto, 100 menos 10 são 90. Mas esta questão podia ter sido colocada mais cedo e notava-se perfeitamente que é mais fácil adicionar do que subtrair. É expectável que as crianças do 4º ano até já tenham memorizado, seja muito fácil verem que o que está por pintar são exatamente 90 centavos. Agora, portanto, tudo isto é fazer o caminho inverso da sequência anterior. Aqui são pedidos 3 modos de pintar 25 centavos, depois vão ser 10 centavos, depois vão ser 5. Ora bem, cá temos novamente 3 modos de pintar 25 centavos. Isto tem, de facto, em vista a compreensão da relação entre os centésimos, as centésimas e a unidade, e é intencional não aparecer aqui qualquer simbologia formal. Pintar 50 centavos de 3 maneiras diferentes. Ora, reparem, muitas crianças veem imediatamente que aqui têm tudo dividido ao meio. E até dá, reparem, para ver aqui do lado esquerdo tão bem, no quadrado grande do lado esquerdo temos 2/4 pintados a vermelho, que é o mesmo que metade. Ou seja, as frações 2/4 e 1/2 são equivalentes. Ora bem, portanto, aqui, o que é que falta pintar para o caso dos 50 centavos? Pois tantos quanto os que estão pintados.
Uma outra sequência também interessante, em que é pedido que seja escrito. Aqui é dada a parte pintada, e agora vamos avançar um bocadinho em termos formais. São toalhas, têm a forma de quadrados, estes quadrados são 10 por 10 intencionalmente, e percebe-se porquê. Porque tanto podemos trabalhar a relação da unidade com a centésima, como da unidade com a décima, como da décima com a centésima, em termos visuais, que ajuda a compreender. E, portanto, o que é pedido é que na toalha 1 se escreva em numeral decimal e em fração a parte pintada. Reparem que não é preciso. Aqui faz-me falta interagir mesmo presencialmente, que é, reparem, se há 10 linhas e 10 colunas, o que é que observamos na toalha do lado esquerdo? Uma sim, uma não, são coloridas. Então, metade delas, 50%. E o cálculo mental são 50 em 100. É metade ou 50 centésimos. E, portanto, podemos dizer que o numeral decimal é 50 centésimas, eu não digo intencionalmente 0,5, vou voltar a recordar que este é um dos grandes mal-entendidos relativamente aos numerais decimais. As crianças ouvem 0,5, se a seguir ouvirem 0,28, o que pensam é que 28 é maior que 5 e, portanto, 28 centésimas será maior do que 5 décimas, que são 50 centésimas. Portanto, na toalha do lado esquerdo temos 50 centésimos pintado, pode ser representado pela fração 50 sobre 100 ou 1/2. E na do lado direito, o que é que temos? Podemos reparar, podemos fazer a contagem 1 a 1, é fundamental num primeiro ano, não a podemos perder nunca de vista, mas se fizermos grupos, somos mais eficazes na contagem. Reparem no seguinte, temos 4 quadrículas juntas em cada vértice do quadrado, mais um no centro, 5 vezes 4 quadrículas dá 20. Mais 2 vezes 4, que são 8. Portanto, temos 28 centésimas coloridas, que é 28 sobre 100. Claro que esta fração pode ser simplificada, há outra fração que lhe é equivalente, mas o foco agora é o decimal e ligação a uma fração, identicamente com a toalha 3 e com a toalha 4. É muito curioso estarem atentos à maneira de as crianças contarem a moldura amarela. Por exemplo, correm o risco de contar as quadrículazinhas que estão no vértice da toalha 2 vezes. Não pode ser. Portanto, tomando por critério as linhas, temos 10 na linha de cima, 10 na linha de baixo, 20. Temos 8 na coluna da esquerda, 8 na coluna direita. 16 com 20, 36. Com as 4 do meio, 40. Portanto, temos que 40 centésimas pintadas na toalha 3, que podemos representar em numeral decimal, portanto, usando a vírgula, 0 unidades, 4 décimas, 40 centésimas, ou 40 sobre 100. Identicamente para a toalha 4. A contagem na toalha 4 é um pouco menos, está menos facilitada pela disposição das quadrículas, e isso também é intencional.
Ora bem, cá estamos com os interativos, portanto, esta aplicação que vamos visitar, reparem, do lado esquerdo temos aqui um print screen que nos permite fazer várias coisas. Escolher, reparem, cá aparece este quadrado de 10 por 10. Reparem na importância da malha quadriculada de 10 por 10, porque é ela que permite ser um suporte de raciocínio e de comunicação para relações previstas no referencial da unidade com as centésimas, das centésimas com a unidade, das décimas com as centésimas, das unidades com as décimas. E o que é que esta aplicação permite? Permite ou criar quadrados, aqui selecionar quadrados a branco. Não, primeiro escolher o intervalo que está aqui no ecrã do lado esquerdo, nós vamos escolher o que está em cima, com uma moldura amarela. Portanto, reparem, de 1/100ª até uma unidade. Porque é a relação mais natural atendendo até ao dinheiro. E é exatamente por isso. Embora depois possam, até para treino, porque o treino também é importante. A compreensão e o treino fazem um todo, sendo a compreensão o suporte de tudo. E, portanto, vamos ver o que é com que objetivo é que eu propus esta aplicação, exatamente para, com os padrões numéricos, podermos desenvolver a compreensão da notação decimal. Portanto, vamos lá aceder. Ora bem, portanto, eu vou escolher a representação de 1/100ª a uma unidade e vou escolher o que já está em modo standard, que está aqui com amarelo. E, portanto, o que me é pedido é que eu preencha corretamente as quadrículas que estão em branco sem numeral indicado. Ora, se esta malha quadriculada aqui é 1/100ª, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centésimas, vai aparecer 1.0. Eu gostava de saber aqui que valor é que está. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 centésimas, uma unidade e 5, não, 0,75, portanto aqui o que é que vai ser? Vai ser 0,65. Não aceitou, não deve ter digitado o 6 e, portanto, não aparece. Isto significa que não é correto e, portanto, vou apagar. 0,65. Está certo. À direita de 65 centésimas fica o quê? 66 centésimas. Então, isso. 66 centésimas. Antes das 65 centésimas ficam as 64 centésimas e quanto vai das 65 centésimas para as 75? Vão 10 centésimas, quer dizer que desta quadrícula que ainda não está identificada, tem que estar menos 10 centésimas do que aqui na de baixo. E, portanto, primeiro selecionamos a quadrícula e depois digitamos o numeral que nos parece indicado. Agora, suponham, quero ser eu a criar o puzzle. E reparem, isto pode ser feito com a aula inteira. Por exemplo, aqui. O que é pedido agora? Que se resolva.
E pode-se perguntar o que é que se vai aqui escrever, estamos na mesma escolha, não é? Portanto, aparece-nos aqui o painel com os algarismos, portanto, aqui há de ser o 0, 1, que são 10 centésimas ou uma décima, certo? E assim sucessivamente, aleatoriamente. Reparem como escolhemos, mantemos este intervalo. O que é que se pretende aqui? Pretende-se que se contem as centésimas como se contavam os números inteiros, embora na sessão do dia 2 de setembro há aqui em jogo algo que é preciso terem atenção como professores, mas é uma abordagem possível para contar centésimas uma a uma. Portanto, regressando aos slides, ora bem, gostaria de vos chamar a atenção para mal-entendidos muito frequentes das crianças. Estes mal-entendidos que têm a ver com a complexidade da situação e com a experiência que as crianças já têm com os números inteiros, que é significativamente diferente. Há diferenças significativas. Um mal-entendido muito frequente é dizer que uma unidade de 8 décimas é menor do que uma unidade de 195 milésimas, exatamente pela não associação do numeral à quantidade que ele representa, mas sim olhando para o número de algarismos presentes no numeral. Outra incorreção muito frequente é pensar que R$1,50 e R$1,05 são a mesma coisa. Ou, muitas vezes acontece, como é que representa R$1,05? Põe 1,5. E, portanto, há de facto aqui também que prestar atenção à relação entre as décimas e as centésimas. Vamos voltar mais à frente, outra vez às décimas e às centésimas, no contexto da porcentagem. Portanto, a sessão de hoje é dedicada essencialmente aos conceitos de numerais decimais, às representações em numeral decimal e em porcentagem. Este conceito de porcentagem é iniciado no 5º ano e reparem o que é considerado como objetivo de aprendizagem: associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% à décima parte, quarta parte, metade, 3/4 e 1/inteiro, para calcular percentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. Ora bem, o que é que eu fui ver? Portanto, fui ver, à semelhança do que já vos tinha mostrado, para as frações, como é que, ao nível do 5º ano, que tipo de recomendações são feitas. Concretamente, a utilização de malhas quadriculadas e outros recursos didáticos para representar e relacionar as representações fracionárias e decimais com a porcentagem. Páginas 850 do referencial que tem as disciplinas todas. Ora bem, o que é que aparece aqui? Aparece a perspectiva vertical do trabalho com a porcentagem. Portanto, há esta introdução sem cálculo no 5º ano. A vermelho, coloquei intencionalmente o que é preconizado para o 6º ano, que é a resolução de problemas que envolvam percentagem, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da regra de 3. Reparem
no seguinte. As percentagens que vão ser trabalhadas são percentagens de referência. 10%, que é um décimo, a décima parte, que no quadrado de 10 por 10 é rapidíssimo ver 10%, é a décima parte. Quanto é que é a décima parte? Vamos ver já à frente com aplicações e outra vez com toalhas. É muito fácil, os 25%, os 50%, os 75% e os 100%, regra 3 simples, não faz o mais pequeno sentido. A regra 3 simples é um algoritmo que se sobrepôs a todos os aspectos de cálculo mental, que são aspectos compreensivos, de raciocínio, ferramentas de desenvolvimento do sentido do número, e que fica completamente esquecido com a sobrevalorização da regra 3 simples. Depois, reparem, isto aumenta, cá está a filosofia do cálculo, vamos compreender relações, e o cálculo aparece mais tarde, no 7º ano, juros, no 8º ano, cálculo com ou sem tecnologia, e no 9º ano, aplicações de percentuais sucessivos, portanto, fazer composições de reduções, de um agravamento e de uma redução, etc. Nada disto está preconizado no 5º ano e, muito bem, do meu ponto de vista. Ora bem, fui à Wikipédia buscar o texto que fala sobre a percentagem e, tal como no referencial é sugerido que as crianças também interpretem textos onde apareçam símbolos matemáticos, este aqui também é uma oportunidade para nós, professores, refletirmos um bocadinho sobre aprofundar este conceito entre nós. Reparem, o que a Wikipédia tem, que não tem correção matemática, é percentagem português europeu ou porcentagem português brasileiro, do latim percentum, significa porcento, a cada centena. É uma medida de razão com base 100. O que é que significa, e aparece aqui, razão é um conceito matemático e cá está um dos significados de fração. Quando se diz que numa sala estão 20 pessoas, 15 das quais são mulheres, que razão podemos aqui criar? No denominador pomos 20 e no numerador pomos 15. E 15 sobre 20 representa a razão entre o número de mulheres e o total das pessoas que estão na sala. Mas também podíamos ter outra razão, que era dizer, se há um total de 20 pessoas, 15 são mulheres, depreendemos que 5 são homens. E podemos criar outra razão. Mas estes dois significados de fração não fazem parte do programa dos anos iniciais e, portanto, eu não privilegiei. A seguir dizem, é um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores. Um é a parte e o outro é o inteiro, a partir de uma fração cujo denominador é 100. Ora bem, como se diz no nosso português, se dizemos porcentagem, quer dizer em cada 100. Mas reparem que este conceito já envolve aqui uma comparação. Quando eu calculo 10% de 20, obtenho o número 2. Quando eu calculo 10% de 100, obtenho o número 10. Mas a razão é a mesma. 2 está para 20, assim como 10 está para 100. E, portanto, quando eu divido 2 por 20, o que é que eu vou
obter uma décima, que são 10 centésimas. E 10 centésimas quer dizer que são 10 em 100. Como vamos ver já de seguida visualmente. Portanto, vamos voltar à representação do dinheiro, reparem. Mas agora utilizando a notação já percentual. 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, com o numeral decimal correspondente e com a fração também correspondente. E aqui temos 3 maneiras diferentes de representar a mesma ideia, que é um número racional. Ora, estamos, portanto, a entrar na relação entre a representação em fração e a representação decimal e a representação percentual. Uma fração de denominador 100 representa uma porcentagem. Por exemplo, 10 sobre 100 é o mesmo que 10%. 25% é o mesmo que 25 sobre 100. E cá temos uma tarefa, novamente reparem. Temos uma toalha, a do lado esquerdo é pedido, portanto, temos aqui 2 toalhas iguais e queremos que sejam pintados 10% de cada figura. Reparem, portanto, que volta a aparecer-nos o quadrado de 10 por 10 intencional e aparece-nos aqui um quadrado com décimas. O quadrado do lado esquerdo está partilhado em 10 retângulos congruentes, 10 retângulos verticais iguais. E, portanto, um modo de representar 10% é este. Temos 10%, embora com configurações, com malhas desenhadas de modo diferente. E, portanto, isto dá para percebermos, por exemplo, repare, no quadrado do lado esquerdo temos a relação da unidade, que é a área da toalha, com a décima. Quantas décimas tem a toalha? 10 dias. Quantas centésimas tem a toalha do lado direito? Tem 100. 10 por 10 são 100. Curioso, mas a área destes 2 bocados vermelhos são a mesma, o que quer dizer que uma décima são 10 centésimas. Estão a ver como se vê aqui também, com desenho? Claro que este pode ser feito também com material dourado, numa fase mais ativa, com a desvantagem, reparem, são alunos do 5º ano, não necessitam, quanto a mim, do material dourado. E depois é a peça solta que cai, é a barra que cai, aqui é perfeitamente de esperar. De qualquer maneira, o que é importante é que haja suporte material para as crianças pensarem, refletirem e comunicarem. Ora bem, cá está novamente. Agora têm que pintar 25% de cada figura. Evidentemente que o que se pede aqui é que se faça de maneira diferente, exatamente para tornar mais flexível os modos de representar. Cá está, 25%. Do lado esquerdo temos um quadrado perfeito, 5 por 5, são 25 num total de 100. 25 dispostas num total de 100 também. 50%, 75%, portanto, metade e 3/4. Intencional agora para podermos relacionar diretamente as percentagens com
os numerais decimais. É intencional aparecerem as mesmas figuras, estas duas mesmas, que apareceram há bocado. Que parte de cada toalha está pintada? Ora, 50% da vermelha e 28% da toalha 2. Portanto, que relação há entre um numeral decimal e a fração decimal? A fração decimal é uma fração que tem denominador 10, 100, 1000, etc. Tem por denominador uma potência de base 10 com a expoente natural. E todo o numeral decimal é convertível em fração decimal e reciprocamente. Por exemplo, 55 centésimas é o mesmo que 55 sobre 100. Uma unidade e 5 décimas é o mesmo que 3 meios, que é o mesmo, reparem contudo, que a fração 3 meios não é decimal, embora seja equivalente à fração 15 décimos. Mas a fração 3 meios não é uma fração decimal. Ora bem, cá temos novamente uma aplicação. Eu sugiro o mais possível que gastem, não percam, gastem tempo com este tipo de aplicações. Reparem, o que é que aqui vai acontecer? Vai aparecer um jogo em que há que converter o português em decimal. Vamos ver. Portanto, cá está, vamos, palavras, vamos jogar, podemos pôr aqui um nome, vamos jogar agora. Portanto, temos mais gente em jogo, vamos começar. 1 e 3 quartos, 2 e 1 décimo, 1 e 2 quintos, 2 e 4 quintos, 4 quintos, quanto é que é? É 8 décimos, portanto é 2,8. 4 e 1 quinto, 4,2. 5 e 4 quintos, 5 e 8 décimos, 4 e 7 décimos, 2 e 7 décimos, 5 e 3 quintos, 5 e meio, 2 e 1 quinto, 1 e meio. Eu agora vou pôr aqui isto. Ele não aceitou. Portanto, já passou à frente. 6 e 1 quarto. Ora, mesmo assim, fui vencedora e enganei-me neste. E deu aqui a resposta correta. Portanto, há de facto tanta ajuda para podermos ajudar, as crianças. Há ainda um outro jogo, e agora é para relacionar as representações decimal e fracionária. Outro jogo, estão a ver? 8 e 3 quartos, 8 e 1 quarto, portanto 8 e 25 centésimas, 8 e 5 décimos, então 8 e 7 décimos, 4 e 3 décimos, 6 e 1 quarto, que é 6 e 25 centésimas, 8 e 3 décimos, 9 e 3 quartos, 9 e 4 décimos, 9 e 7 décimos, 6 e 4 décimos, 5 e 2 décimas, 7 e 3 quintos, que é 7 e 6 décimas, 9 e 6 décimos,
Então, esgotou o tempo. Pois fiquei em quinto lugar. Acontece. Portanto, como veem, colegas, há muito material de apoio. Relativamente aos números racionais de referência, o referencial também considera os racionais, todas as frações unitárias, 3/4, estes numerais decimais são números racionais de referência que ajudam nas contagens, que ajudam no cálculo mental, na estimativa. Não vamos ocupar-nos disso hoje. E agora gostaria, isto é só para vós, colegas, que é exatamente no sentido de haver algum suporte, um bocadinho mais de fundo do ponto de vista do conhecimento matemático. Representações simbólicas de números racionais. As questões, as perguntas que eu aqui ponho para tentar arrumar ideias são estas. Serão verdadeiras estas 3 afirmações? Todo o racional é representável por fração de termos inteiros com denominador diferente de zero. Todo o racional é representável por fração decimal. E todo o racional é representável por numeral decimal. E dízima finita. Vamos ver que a primeira é a verdadeira. No PowerPoint do dia 19, uma das maneiras de definir número racional e a sua representação em fração não é mais do que o que está aqui dito. Todo o número racional se pode representar, até utilizei a metáfora do vestir, pode-se vestir de fração, desde que o numerador seja um número inteiro e o denominador seja um número natural. As 2 afirmações seguintes não são verdadeiras e eu tenho visto muita coisa dita e muita coisa escrita que, pelo menos, é ambígua e não é uma coisa que seja muito clara para muita gente. Segunda afirmação é falsa. Todo o número racional é representável por uma fração decimal. É falsa. Reparem. 1/3, por voltas que demos, nunca conseguimos chegar nem a 10, porque 10 não é múltiplo de 3, nem a 100, porque 100 não é múltiplo de 3. E, portanto, o que é que acontece? Nunca podemos transformar a fração 1/3 numa fração equivalente que tenha denominador ou 10, ou 100, ou 1000, ou uma potência de base 10. E há muitas frações que não são convertíveis em dízima finita, que são os numerais decimais que fala o vosso referencial curricular. Todo o racional é representável por numeral decimal. Dízima finita é falsa, porque 1/3 é representável por uma dízima infinita periódica. Isto não faz parte do referencial curricular dos anos iniciais do ensino fundamental. De qualquer maneira, como não é uma coisa muito complicada, é apenas uma representação que ajuda depois a caracterizar qualquer tipo de números, eu achei que poderia terminar esta parte assim. Temos aqui, reparem, uma ilustração, temos aqui um quadrado, organizado com a informação de que isto é 25%, visualmente isto também há de ser 25%, aqui temos 2 quadrados iguais, portanto, digamos que este quadrado está pavimentado por 2 retângulos e 2 quadrados. Os retângulos são iguais, os quadrados são iguais, o retângulo e o quadrado não são iguais, mas são equivalentes porque têm a mesma área. Logo, estamos a dizer que cada um dos retângulos ocupa 1/4 do grande quadrado,
assim como cada um dos quadrados mais pequenos. E temos aqui ligações à geometria, à forma. Ora bem, portanto, já está. E vamos entrar numa tarefa que é muito importante, que é a reconstrução da unidade, que é inspirada do ponto de vista cognitivo em Piaget, na reversibilidade. Se nós vamos da unidade para uma parte, também vamos ir da parte para a unidade. E, portanto, conhecida uma parte, como é que obtemos o todo? E, portanto, há uma educadora matemática que desenvolveu um trabalho muito importante sobre o raciocínio proporcional e que é ela que fala na importância, no papel da reconstrução da unidade, que deve fazer parte da experiência matemática das crianças, visando o desenvolvimento do sentido do número racional e o próprio desenvolvimento cognitivo da criança, que é ir fazer o caminho reverso, ou seja, ir da parte para o todo. E é o que vamos ilustrar com esta tarefa, com esta sequência de duas tarefas. Reparem, colegas, que temos aqui em malha quadriculada, temos 1/10, 2/10 e 5/10. E o que é pedido é que construam as unidades, partindo das porções indicadas. E reparo, as unidades não são mais do que as figuras inteiras, utilizando uma linguagem mais acessível à criança. E temos aqui a resolução. Portanto, temos unidades diferentes e temos a reconstrução, partimos de 1/10, tivemos que considerar o quê? Se 1/10 eram 2 quadrículas, 10/10 têm que ser 20. Se 5/10 são 5 quadrículas, a unidade, que são 10/10, são 10. Se temos 2/10 a ocuparem 6 quadrículas, 5 vezes 6 são 30, vamos ter 30 quadrículas para a unidade. Identicamente, com outra disposição, mas a resposta é absolutamente idêntica, portanto é seguir uma metodologia absolutamente idêntica. Cá temos. Ora bem, e vamos para um outro aspecto que também está contemplado no referencial curricular do 5º ano, que é a ordenação dos números racionais menores e maiores do que 1, usando a reta numérica. Temos aplicação, que vamos também explorar um bocadinho. Bom, mas explicando um pouco, embora seja, isto tem vários níveis, e o que vai acontecer é que é pedido que fração que aparece, qual fração das que aparece nesta malha quadriculada, traduz o número correspondente, por exemplo, repara, este ponto amarelo, a unidade está dividida em 3 partes iguais, portanto a fração que lhe corresponde é 2/3. E portanto isto vai variando, a unidade vai variando, o número de partes iguais em que a unidade está dividida também vai variando. Mas de facto não estou a conseguir aceder, já há bocado quando testei aconteceu isso. Vamos talvez conseguir com a ordenação. Ora bem, portanto, vamos começar. Tem 12 níveis de dificuldade, vamos começar com 1, e portanto o que se pretende é associar a fração 2/3 ao ponto correspondente aqui na unidade. Portanto, vamos selecionar e vamos colocá-lo no sítio adequado. Está correto. Vamos avançar. 1/12. Ora bem, aqui já temos que dividir a unidade em 12 partes iguais. E, portanto, como é pedido 1/12,
Está certo? Vamos tirar a música. 4/5. Portanto, o que é que temos que fazer? Dividir a unidade em 5 partes iguais e colocar 4/5 no local 1/5 antes da unidade. Ora bem, aqui dão-nos a unidade dividida em 4 partes iguais e temos que marcar um meio. Portanto, aqui há que pensar um bocadinho. Ora, um meio, quantos quartos são? Equivalência de frações. Temos a unidade dividida em 4 partes iguais. Quantas destas partes fazem meia unidade? 2. Então, começando no 0, 1/4, 2/4 é o mesmo que 1/2. Está certo. 2/5. Reparem, também é um apelo a que se relacione os 2/5 com uma fração que lhe seja equivalente. Vamos ver em quantas partes está dividida a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, mas nós temos aqui o denominador 5, o que é que vamos fazer? Ou convertemos 2/5 numa fração equivalente de denominador 10, ou mentalmente imaginamos que cada 2 segmentos destes unidos fazem 1, 2, 3, 4 e 5. Então temos aqui o quê? 1/5 e aqui temos 2/5. Ou seja, 2/5 é o mesmo que 4/10. E agora reparem, agora queremos. Esta é a grande, vamos lá ver, esta é a grande vantagem matemática da marcação de números numa reta numérica, mas que do ponto de vista didático é mais complicado. Aliás, eu depois de ter esta unidade dividida no número de partes conveniente, vou chamar a vossa atenção para uma incorreção muito frequente na contagem que as crianças fazem. Então vamos primeiro dividir a unidade. Nós precisamos de marcar uma de 4 partes e 11 de 12. O que é que vamos fazer? O 4 e o 12 são muito simpáticos, porque o 12 é múltiplo de 4. Então, vamos dividir a unidade que está representada simbolicamente aqui em cima em 12 partes iguais. Certo? Agora, reparem. 11 12avos não vamos contar já da esquerda para a direita, porque só lhe falta uma fração unitária para chegarmos à unidade, que são 12 12avos. Então vamos pô-lo aqui. Tá bom? Pronto, 11 12avos. E agora 1/4. 2 processos. Ou sabemos que 1/4 é o mesmo que 3 12avos e contamos 1, 2, 3. Temos que selecionar primeiro e ele vai dizer que sim, que está bem. Ora, reparem, gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. Os alunos têm muita tendência a não contar os segmentos. Eu tenho uma parte, 1 12avos, é o comprimento deste segmento entre o traço 0 e este primeiro traço. E eles não contam, fazem 1, 2, 3, ou começam aqui a contar só 1, e, portanto, depois as coisas não batem certas. Há que ter cuidado com isto e estar alerta, porque há alunos, há crianças que fazem isto.
Ora bem, 7/6. E agora aqui há outro salto. Reparem. O que acontece aqui é que a unidade está cá, está dividida em 6 partes iguais. E 7/6 já é um número maior do que 1. Quantos sextos tem uma unidade? Tem 6/6. O que precisamos de marcar é quanto mais 1/6. Então temos 1/6, 2/6, 3/6, 4, 5/6, 6/6, 7/6. Apareceu pela primeira vez um número maior que a unidade, que também está previsto no referencial. 8/5, outro número maior que a unidade. Quantos quintos é que esta fração tem a mais do que a unidade? Ora, se a unidade são 5/5, quer dizer que precisamos de ter mais 3/5. Bem, mas temos aqui um problema. Vamos experimentar. Se formos dividir este segmento que aqui está em 5 partes iguais, vamos ter que observar com atenção. Vamos dividir em 5 partes iguais. O que é que ele fez? Dividiu em 5 partes iguais o segmento que vai do 0 ao 2. Este é já um certo desafio. Reparem, o que nós temos é que dividir o segmento que tem 2 unidades de comprimento, de maneira que os 8/5 sejam marcados no local correto. Ora, se uma unidade tem 5/5, quantos quintos têm 2 unidades? Têm 10/5, certo? Vamos dividir em 10? Vamos selecionar? Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos a unidade dividida em 5 partes iguais, precisamos de marcar 8/5, portanto 5/5, 6/5, 7/5 e 8/5, certo? E agora temos que marcar 2 frações, 5/3 maior do que a unidade e 4/9 mais pequeno do que a unidade. E temos aqui 2 unidades. Bom, temos que pensar em 2 coisas. Dividimos em terços ou em nonos? Vamos dividir em nonos. Quantos nonos formam 2 unidades? Uma unidade são 9 nonos, 2 unidades são 18 nonos. Portanto, vamos a isso. 18 nonos. Ora, 4 nonos é mais pequenino. Vamos confirmar se temos a unidade dividida em 9 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nonos. Então, vamos. 4 nonos. 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos. Ora bem, 5/3, quantos nonos são? São 15 nonos. Ora, se temos 18 nonos aqui, aqui vamos ter 17, 16, 15. Certo? Ora bem, portanto, podemos regressar. Reparem que esta é já uma situação de desafio significativo, que vale a pena, portanto, ser trabalhada e olhada com algum cuidado, quer por cada pessoa que leciona 5º ano, quer depois com os desafios criados às crianças. Ora bem, portanto, chegamos ao final desta sessão. Eu agradeço
que de seguida passem, portanto, também para a sala em que poderemos trocar ideias, discutir, colocar questões, dúvidas. Fico muito agradecida e até dia 2 de setembro. Muito obrigada, bom trabalho e saúde.